Amados, semana passada nós regressamos a este ensino da palavra de Deus que fala sobre a fé, que fala sobre ouvir a palavra de Deus. Nós aqui falamos na semana passada a respeito dos cristãos que muitas vezes, no meio da caminhada, no meio da trajetória, têm parado de ouvir a voz de Deus, têm parado de ouvir a voz do Senhor e então têm passado a ouvir a voz da terra, do mundo, das coisas profanas, das coisas desta terra, e por fim têm se abalado ou têm se desestruturado por decorrência da falta de fé, porque a fé é aquela que ela move montanhas, assim como a palavra de Deus ela nos deixa bem clara e não nos deixa enganado. A fé é aquela que pode mover montanhas. Existe todo um processo na nossa vida para que nós venhamos adquirir fé. Porém, um desses processos é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus nada mais é do que ouvir a palavra de Deus. Porque quando Deus ele instrui os teus servos, profetas, a escreverem este livro, era para falar diretamente conosco, era para termos uma instrução. Então, tudo que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é uma instrução para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso andar, para a nossa caminhada aqui na terra. Então, fé, a nossa fé, ela só é aumentada quando passamos a ouvir a palavra de Deus. E com isso, amados, muitas vezes as igrejas ela têm perdido a sua essência, pois têm deixado de lado a palavra de Deus e tentando aplicar costumes, jeitos, modinhas, e nós sabemos que modinhas, costumes, jeitos, esses tipos de coisa não edifica a fé de ninguém, não edifica a fé de um cristão. O que edifica a fé de um cristão é ouvir a palavra de Deus e meditá-la, introduzi-la no seu coração e passar a praticá-la. Porque automaticamente, amados, quem ouve a palavra de Deus, ele tem a sua fé aumentada e, por fim, ele começa a surgir dentro de si próprio o desejo, o temor, o desejo de ter temor ao Senhor. E temer a Deus, amados, é uma coisa muito importante na vida de um cristão. Porque automaticamente, quando o cristão já não tem mais temor, ele começa a praticar aquilo que ele não praticava nos passados, nos dias anteriores, no ano retrasado, no ano passado. Quando ele perde o temor ao Senhor, ele começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor, achando que Deus está se agradando. Amados, mais ou menos o que eu falei aqui foi mais ou menos o que eu ensinei a semana passada. Mas para darmos continuidade, nós vamos entender que aquele que não ouve a voz de Deus, esse não pertence a ele. Todos aqui, meus irmãos, estão cansados de ouvir este pastor dizer: filhinhos, venham para a casa do Senhor, para o culto de ensino, porque a palavra de ensino ele é diferente dos demais cultos. Nós conseguimos absorver mais, conseguimos aqui destrinchar a palavra de Deus para termos novos ângulos de conhecimento. E então, eu sempre digo para a igreja, meus irmãos, que aqueles que não param para observar ou para ouvir a palavra de Deus,
a Bíblia está bem clara dizendo que este não é dele. Vamos para João, capítulo 8, e o versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta. Quem não escuta é porque não é de Deus. Então, meus irmãos, quem que está pregando isso? Sou eu. É a palavra, é a Bíblia. É o próprio Deus instruindo a igreja, dizendo com simples palavras: aquele que escuta a palavra de Deus é de Deus. Aquele que não escuta, que não ouve, este não é de Deus. Se nós batermos aqui um raio-x, bem fino mesmo, olhando dentro de nós, como que está a tua vida? Como que está o teu coração? Porque muitas vezes, amados, nós queremos vir para a igreja e ouvir da boca do pastor dizer assim: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Só que às vezes nós não queremos ouvir uma palavra de correção. Às vezes nós não queremos ouvir uma palavra dizendo assim: olha, vamos melhorar, vamos mudar o nosso jeito, vamos mudar o nosso caráter, vamos mudar os nossos passos que muitas vezes estão nos levando para caminhos errôneos. Nós muitas vezes colocamos as coisas deste mundo em primeiro lugar, em primeiro plano, e nos esquecemos que nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz que nos guia, a voz que nos orienta, a voz que nos carrega para lugares extraordinários, que muitas vezes, nós estamos com os olhos fechados e não conseguimos enxergar. Porque existem cultos, amados, que eu não sei a igreja, mas tem cultos que eu estou aqui, eu sinto tanta presença de Deus neste lugar, que parece que um anjo está aqui, meu irmão, nos abraçando, porque o Espírito Santo, ele está conosco, e ele está derramando um pouquinho só, um mínimo só de glória e de poder sobre as nossas vidas. Aleluia! E, meu irmão, é isso que nós devemos buscar. Cada vez mais nos aprofundar na presença do Senhor. Cada vez mais nos derramar na presença do Senhor. E se encher da graça e do poder dele. Amados, ouvir a voz de Deus é aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós necessitamos. Porque se a nossa fé se abalar, escute bem o que eu estou dizendo para tu. Se a nossa fé se abalar, parece que nada vai bem. As coisas vão de mal a pior. Os pensamentos, só de desistência. Não vai ter um pensamento de vitória, de falar, eu vou vencer, eu vou alcançar. Mas, meu irmão, quando tu sai de um culto aqui, renovado pela presença de Deus, meu irmão, tu chega na tua casa, meu irmão, pode aparecer o capeta, o que for, tu põe para correr, porque tu tá cheio da presença de Deus e a tua fé está estagnada pela presença do Senhor. Esta fé, meu irmão, que você tem, que Deus quer multiplicar. Tu tem o desejo de Deus salvar? Tem. Deus, ele pode. Mas primeiro ele tem que multiplicar a tua fé. Como, pastor? Ele está te treinando. Ele treina da forma que ele quer. Do jeito que ele quer. Da maneira que ele quer. Ai, pastor, eu estou pedindo tanto para Deus depositar mais fé na minha vida. Mas e a palavra? Está ouvindo?
E a voz de Deus está ouvindo? Quer que Deus deposita fé, mas andando errado? Quer que deposita fé, mas com uma vida tudo torta, de qualquer jeito? Meu irmão, Deus, ele não tem compromisso com crente lambão, meu irmão. Eu também não, meu irmão. Crente lambão saiu dessa porta para fora, tá? Se der tchau, amém. Se não der, para mim também tanto faz. Porque se Deus não se importa com esse tipo de gente, quem dirá eu, meu irmão? Eu não tenho tempo para crente lambão. Eu tenho tempo aqui para os irmãos que precisam e necessitam da minha presença, eu vou socorrer. Mas crente lambão, meu irmão, que não escuta a voz de Deus, uma simples correção, uma palavra de correção, meu irmão, Deus fala, não, esse para mim não vai servir. Porque a Bíblia vai dizer que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando crente lambão, não, meu irmão. Deus não precisa, não. Você acha que Deus precisa lotar o céu porque vai ser uma festinha lá, para as pessoas aqui na terra olhar e falar assim, ó, olha a festinha que Deus fez no céu, lotou, bombou. Não. Meu irmão, se for um crente só para lá, se for 1000, se for 10.000, 1 milhão, para Deus é a mesma coisa. Ele deu oportunidade, abraça ela quem quer. Está entendendo, meu irmão? Então, buscar a palavra de Deus, o conhecimento dela, é o que nós precisamos. É o que nós necessitamos. Meu irmão, quantas vezes que eu estava abatido, triste, desanimado, eu abria a palavra de Deus e um simples versículo já me animava. Não precisava de 2, de meia dúzia, não. Um só. E não é, meu irmão, um versículo de autoajuda, não, sabe? Muitos versículos que Deus fala, vai, meu filho, levanta a cabeça. Assim como Deus falou com o profeta Elias. Vai, rapaz, come, bebe e segue o teu caminho, porque muito comprido será ele. Você acha que foi uma palavrinha de, não, vai que eu vou te carregar no colo. Não foi, não. Levanta a cabeça, rapaz. Come isso aí para se sustentar e vai andar para a caminhada, porque muito comprido será o teu caminho, a tua jornada não acaba aqui, a tua jornada não termina aqui. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta Elias? Tu não vai morrer aqui porque eu não vou ordenar. Porque se eu ordenar, acontece, mas não vai acontecer. A tua jornada vai continuar. É eu que mando, é eu que comando, é eu que faço. A tua história não acaba aqui. Levanta a tua cabeça, filho de Deus. Levanta a tua cabeça, meu irmão e minha irmã. Porque a tua jornada é longa. A tua jornada é grande. E Deus tem grandes planos para concretizar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Por que ouvir a voz de Deus? Primeiro, para adquirir fé, para ter convicção e a certeza daquilo que nós estamos buscando. No fim dos tempos, a Bíblia narra assim, que no fim dos tempos, muitos se apostatariam da fé. Apostatar da fé, meus irmãos, nada mais é do que abandonar aquilo que nós estamos buscando. Deixar de acreditar naquilo que nós acreditamos. Que é que em breve Jesus vem para buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, apostatar da fé é deixar as coisas de Deus de lado para viver as coisas aqui neste mundo. Então, quando nós pensamos, primeiro ponto, adquirir fé para nós não nos apostatarmos dela, para que nós venhamos permanecer com o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo desejo, quando nós iniciamos a nossa trajetória e a nossa caminhada na fé. Quando nós ainda
nos achegamos a Cristo, aceitamos a Ele, se entregamos a Ele, lembra que gostoso que era? Chorava todo culto, sentia a presença de Deus, o grupo de crianças louvava e tu abria a boca e glorificava e dava glória de alegrias ao Senhor. Mas hoje vai passando o tempo, vai se perdendo essa essência. E é essa essência que nós cristãos não devemos perder. É para nós não sermos enganados. Porque o que tem de crente dentro da igreja sendo enganado, meu irmão, não está escrito. O que tem de igreja de portas abertas enganando o povo, não está escrito. Meu irmão, para os irmãos terem noção de tanto que o povo engana, de tanto que tem crente que tem trauma de dizimar, meu irmão. Isso eu sei o que eu estou falando, que eu vivi e presenciei pessoas assim. De tanto que foi enganado, meus irmãos, quando falava de oferta e dízimo, a pessoa já ficava constrangida, já queria sair da igreja. Já... Por quê? Porque foi tão enganado. O que tem de igrejas enganando o crente, meu irmão, não está escrito. Sabe por quê, meu irmão? Por que nós devemos ouvir a voz de Deus? Primeiro, para adquirir fé. E segundo, para não sermos enganados pelo homem. A coisa mais fácil que existe na face da terra é manipular pessoas. A coisa mais fácil que existe na face da terra, isso é que eu estou dizendo para vocês, igreja, que pastor nenhum nessa terra existe, mas a maioria não tem coragem de falar o que eu estou dizendo. Existe uma facilidade tão grande para manipular pessoas. E muitas pessoas caem na ladainha desse povo. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, meu irmão, quando alguém vier sobre este altar e contar mentiras, enganação, não estou dizendo, meu irmão, que às vezes nós trocamos palavras, nome, às vezes confunde um texto com o outro. Isso é normal, meu irmão, nós somos seres humanos. Mas eu estou dizendo mentiras, enganações, fraudulentos, pessoas sem caráter. Quando vier sobre um altar, principalmente sobre esse, ou quando você ouvir um vídeo pela internet, você já olhar e dizer assim, ó, isso aí não é de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para não sermos enganados pelos demais. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11 e o verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Se alguém for oferecer, falar, dizer um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, pastor, como assim? Me explica. Meu irmão, o evangelho de Cristo é mamão com açúcar? Meu irmão, talvez para muitos. A palavra de Deus não nos deixa enganado. A palavra de Deus não nos deixa desviar os olhos do princípio, que é a verdade. E aí, quando nós começamos a olhar para esse tipo de pregação, meu irmão, muitas almas dizem se salvar através disso. Mas estão preparadas para viver o verdadeiro evangelho? Meu irmão, a primeira luta que vier, volta para o mundo. Não estou generalizando. Eu estou aqui dizendo que o verdadeiro evangelho, ele tem que ser pregado da forma que ele é. Quer um exemplo? Estávamos conversando esses dias com os obreiros. E eu disse para eles assim, qual era a mensagem de João Batista? Quem sabe me dizer, igreja?
Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quando ele ia batizar as pessoas que se converteram, diziam, eu quero se batizar, ele dizia, vem cá, raça de víbora. Né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não é assim? Que evangelho, o evangelho que João Batista estava pregando, quem que foi que mandou ele pregar? Deus, sim ou não? Quem mandou esses homens pregar esse docinho aí, meu irmão? Esse evangelho doce. Foi Deus? Foi os próprios homens. A própria plateia que assiste eles, aqui são crentes, lá é plateia. Plateia aplaude, meu irmão. Aqui nós glorificamos. A própria plateia vai dizer para ele assim, ó, eu gostei do seu discurso. Esse é bom. Agora, se pregar de Cristo, que tem que se arrepender, a plateia vai dizer, não venho mais no seu show. Não pago para entrar. Não quero nem se assentar nessas cadeiras. Está entendendo? Quem mandou pregar o docinho foi o homem, o ser humano. Agora, quem mandou pregar o evangelho é o próprio Deus. Disse João, vai para o deserto e lá tu inicia o teu ministério. Tu não vai pregar de você. Tu não vai pregar da casa boa para morar, não. Tu não vai pregar do carro bom para dirigir confortável, não. Da chave do carro, da chave da casa. Tu não vai pregar, não. Tu vai pregar aquilo que é verdade. Penso eu, João Batista, dizendo o que é a verdade, Deus. Pregai para eles dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos. O que é, pastor, arrependei-vos? É mudar de vida. É mudar de caráter. É andar em santidade. É se entregar não pela metade, mas é se entregar de coração, corpo e alma. Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continuou pregando a mesma mensagem e aonde ele entrava, ele dizia, para andar comigo tem que abandonar o ego, para caminhar comigo, abandona o seu eu, pega a sua cruz e siga-me. Quer caminhar com Cristo, meu irmão? Não fique sendo enganado. Deixa de ficar de conversinha, meu irmão. O evangelho é pegar a cruz, é sofrer todos os dias, é chorar aqui nesta terra, é sangrar a todo momento, para que quando a trombeta tocar, os que viveram na mamata vai ter que dizer, cadê os crentes? Cadê aqueles que adoravam em espírito e verdade? Meu irmão, se tu veio a esta casa nesta noite, tu vai sair daqui convicto que servir ao Senhor é se entregar a Ele tudo, é entregar o seu tempo, é entregar a tua vida de coração para Ele. Aleluia, Marabia, Sogeneflas. Ei, Daia, Sogeneflas, Genehar. Aramando que ne praias. Ayano yesu genedia. Oh, aleluia. É esse evangelho que eu prego, meu irmão. Que tu vem para o culto, meu irmão. Tu não sai daqui modificado, sem antes mesmo em pensar em mudar a tua vida. Muitas vezes a pessoa chega no culto e aquela mensagem frouxa, meu irmão. Aquela mensagem que só agrada aqui, ó. Sabe? Aqui dentro, só agrada aqui. Mas não transforma de dentro para fora. Só está agradando aqui dentro. Ai, hoje a mensagem falou comigo que Deus vai fazer, que Deus...
Não, não. A mensagem disse para mim tomar vergonha na minha cara e mudar o meu caráter e mudar as minhas atitudes. Deus, ele está procurando, oh meu Deus do céu, pessoas que têm coragem de ouvir a verdade e dizer: Pai, eu quero mudar a minha vida em nome de Jesus. Escute bem, se nós não ouvirmos a palavra do verdadeiro evangelho que foi pregado tanto quanto por João Batista, tanto quanto pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos e, para encerrarmos, por Jesus Cristo. Se nós não ouvirmos este verdadeiro evangelho, nós jamais conseguiremos alcançar a sabedoria para nós não sermos enganados. Então, quando nós não ouvimos o verdadeiro evangelho, estamos sujeitos a sermos enganados. E é isso que Deus não quer, que você seja enganado. É isso que eu, como pastor, meu irmão, não quero. Não quero que você seja enganado. Porque muitos crentes lá atrás, meu irmão, aceitou a Cristo. Lá atrás, 10, 20 anos atrás, se acostumou a vir à casa do Senhor. Se acostumou a se assentar nessas cadeiras. Só que não aprendeu a ser um verdadeiro cristão. Não aprendeu a obedecer como deve ser obedecido. E aí leva uma vida de qualquer jeito dentro da casa do Senhor. E Deus, meu irmão, ele não quer crente desse jeito. Ele quer crente que anda em santidade, que busca, que se entrega, que renuncia e que seja exemplo na casa do Senhor. E que não seja enganado pelo mundo. Que não seja enganado pelos próprios dentro da igreja. Sabe? Porque tem, meu irmão, eu sei que tem. Sabe? Aqueles crentes que, às vezes, falam assim: ai, você viu que o pastor pregou lá hoje? Ai, misericórdia, ai, eu acho que não vou mais nessa igreja, não. Ai, Jesus, ai. Tem, meu irmão. Esse dia eu cortei um que pediu a benção e saiu daqui. E aí ele falou assim para mim: então, pastor, fulano estava lá, e ele conversou comigo, e ele falou que gosta do Senhor, que gosta da igreja. Eu falei assim: mentira. Falei mesmo, do jeito que eu estou falando para a igreja. Eu falei: mentira, que se gostasse, estivesse com a gente. Que quem gosta anda junto, meu irmão. Quem gosta está junto. Não fica, meu irmão, sabe, essas enganações, essas mentiras. Sabe, aí eu gosto, mas fica pondo defeito. Para nós ouvirmos a voz de Deus, é para adquirirmos fé, para termos, para não sermos enganados, tá? E o outro tópico que eu marquei aqui é para nós conhecermos a vontade de Deus. Muitos crentes, às vezes, sofrem na vida, tá? Isso aqui é importante, tá, igreja? Tem muito crente dentro da igreja sofrendo porque não conhece a vontade de Deus. Às vezes vai colocar o dedo naquilo que não é para colocar. E às vezes é Deus tratando, Deus fazendo, Deus e quer pôr o dedo. Então, muitas vezes, crentes que não escutam a voz de Deus, esses crentes que não escutam a palavra de Deus, ele não consegue conhecer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vamos para um texto que ele está em Atos, capítulo 16, o verso 6 e o versículo 7. Livro de Atos, capítulo 16, o verso 6 e o 7. Ele está dizendo assim, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia,
intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo ia fazer, meu irmão? Lá em Frígia da Gálata. O que ele ia fazer? Pregar? Mas estranho. O Espírito Santo de Deus lhe proibiu. Sim ou não? Não permitiu que ele foi. Oh, mas pega aí. Que Deus é esse que não quer que pregue a palavra? Lá não tinha pessoas que precisavam? Sim ou não? Sim. Nos nossos olhos. Mas e se Deus já conhecesse aquele povo? Sabe qual que é o nosso erro, meu irmão? Eu não estou dizendo que é para deixar de pregar. Não estou dizendo que é para parar de ensinar a palavra. Mas é de nós acharmos que, principalmente parente, meu irmão, nós temos um defeito muito grande de achar que Deus tem um plano de salvação na vida daquele lá. E às vezes Deus rejeitou pela maldade do coração. Ah, mas pega aí. Mas o apóstolo Paulo ia pregar, sim ou não? E por que o Espírito Santo parou ele? Já aconteceu comigo de eu estar pregando a palavra para alguém pessoalmente e a minha língua travar. E Deus não permitiu que eu pregasse para aquela pessoa. Eu fiquei triste e não entendi. E fui falar com Deus. E quando comecei a estudar, eu passei a entender que existem realmente pessoas que Deus... Eu não vou aqui apontar o A, o B e o C. Eu vou falar que aquele ali não serve para Deus. Não, não é isso. Nós não temos esse poder. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? O que esse texto está querendo dizer? Que nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Pedro tinha os seus planos. O apóstolo Paulo tinha os seus planos. Vou para a Ásia, vou para Frígio, Gálata, vou para lá, vou para cá, para Bitínia. O Espírito Santo falou, não, tu não vai. Lá tu não vai pregar. Tu vai para outro lugar. Aí não. Nós precisamos entender o plano de Deus, meu irmão. Qual é o projeto e a vontade de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos aprender, nós cristãos, aprender a entender a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes acontece algo, é motivo de querer desistir, é motivo de querer parar, desanimar, voltar, retroceder. Quando eu era do mundão fazia tal coisa e dava certo. Agora estou na casa do Senhor, parece que nada dá certo. Meu irmão, não faça isso. Deus, Ele está te provando, Ele está te treinando. Ele está te moldando. Ele está arrancando de dentro de você aquilo que só te fez mal até hoje. E Ele quer te colocar coisas novas. Aprenda a entender a vontade de Deus na tua vida. Você quer ver Deus provar crente é quando não está orando, sabe? Você marca uma reunião de oração, não vem um crente, meu irmão. Vem sim, eu digo assim, vem, mas mínimo. Você marca uma reunião de oração, é só pela graça. E Deus prova, meu irmão. Deus aí começa a pôr a prova. E aí tem muito crente que não entende a vontade de Deus, sabe? Não entende o tempo de Deus, não compreende que Deus ele trabalha do jeito dele. Meu irmão, pensa comigo, vem cá, olha para mim. Ô Jesus. Se tudo que você quisesse e acontecesse do jeito que você planejou, daria certo até hoje? Não ia dar, meu irmão. Ia dar tudo errado.
Meu irmão, nós temos que parar de ser filhinhos mimados, sabe? Tudo Deus dá, tudo Deus dá. Não, vamos correr atrás, meu irmão. Porque às vezes nós ficamos assim, Deus, faz desse jeitinho aqui. Não, Deus não vai fazer. Deus faz do jeito que Ele quer. Se for do jeito chorando, vai ser, é dele, é o jeito que Ele quer. Se for sorrindo, vai ser sorrindo, é do jeito dele. Se for assim, rápido, é Ele. Se for assim, ó, devagarzinho, também é Ele. Porque é Ele, tudo é dele. A Bíblia vai dizer que o ouro e a prata é dele, não é? Quando Deus nos formou, a Bíblia vai dizer que Ele nos formou e assoprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Lá em Gênesis, nós temos o fôlego dele. O ar que tu respira não é teu, é emprestado. No dia que desligar lá o ar, que Deus fala assim, agora eu desligo, morre todo mundo. Nós somos dele, meu irmão. Tu não tem nada, eu não tenho nada, nós não somos nada, nós somos pó. Eu sempre digo para Deus, Deus, eu sou menino na tua presença. Eu preciso aprender mais. Eu preciso crescer na tua graça, no teu conhecimento. Me ensina todos os dias. Meu irmão, o maior e melhor aprendizado é no dia a dia, meu irmão. Quando tu tira a carta, tu já sai lá do exame já aprendendo, já a dirigir? Sim ou não? Não. Se deixar, derruba até poste na rua. Por quê? Porque lá foi só uma instrução. Servir a Cristo, meu irmão, ele nos instrui. Agora, viver as coisas de Cristo é no dia a dia, no tete a tete, é no vamos ver, é aqui, ó, é vamos dizer assim, é pegar o carro e começar a dirigir todos os dias. Você vai começar a ser um bom motorista. E as coisas de Deus é da mesma forma. Começa a praticar todos os dias. E você vai ficar afiadinho, meu irmão. Vai ficar bom o negócio. Deus vai olhar lá do céu e vai dizer, será que eu formei um segundo Jó na terra? Olha lá, meu Deus, será que eu formei um segundo Jó naquela terra? Porque é diferente aquele homem, é diferente aquela mulher, oh, aleluia. Está entendendo, meu irmão? É no dia a dia que Deus vai nos treinando e nos moldando para que nós sejamos, ou melhor, aprendamos a ouvir e aprender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esta vontade de Deus na nossa vida nunca, jamais deve acabar. Essa vontade de Deus na nossa vida tem que permanecer todos os dias. Porque vem comigo, pensa comigo, tá aqui, igreja, ó, pensa comigo. Se Deus não faz a vontade dele na nossa vida, quem que está fazendo a vontade? Somos nós mesmos. Quando não dá lugar para o diabo fazer. E outra coisa, igreja, nem tudo que acontece na vida da gente de errado vem falar que é o diabo, não, meu irmão. E tem crente que só toma decisão errada, se complica na vida e aí vai lá. Ai, o diabo me deu a rasteira. O diabo tá de boa lá tomando um suquinho tranquilo na dele, não fez nada. E aí... Oh, gente, você tá entendendo, meu irmão? Tem uns cabras, umas mulheres que só faz coisa errada, meu irmão. Assim, ó, é coisa errada em cima de coisa errada. E aí depois fala assim, nossa, o diabo acabou com a minha vida. Ele tá lá tranquilão, fala, mas eu não fiz nada. Ele vai olhar para Deus e falar, Deus, eu não tenho culpa dessa vez, eu não fiz nada. Foi ele mesmo. Tá entendendo, meu irmão? Aprenda a entender o que é a vontade de Deus na nossa vida. Quando Deus direcionar tu e dizer assim, ó, tu não vai para esse caminho, vai por esse. Sai de perto dessa pessoa. Quando Deus te orientar, meu irmão,
Quando Deus falar assim, ó, abandona, sabe? Uns parentescos aí que só dá trabalho, meu irmão. Sabe, esses parentescos chegam na casa da gente, abre a geladeira, pega o que quer, como quer. Não, aqui em casa não, meu irmão. Graças a Deus não tem. Mas sabe, esses parentes que só dá trabalho, que só amigo, pelo amor de Deus, meu irmão, que só dá trabalho. Não, Deus, o Espírito Santo está dizendo isso. Não, não, não. Abandona. Para, sai disso, vem para a casa do Senhor. Vem viver o sobrenatural. Vem ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu não estou dizendo que crente não pode contar uma piada. Pode, meu irmão, nós somos alegres, nós somos livres. Mas, meu irmão, as piadinhas no trabalho, sabe? As conversinhas, brincadeirinhas. Principalmente os obreiros, sempre ensino. Vocês são obreiros, aonde vocês estão. Quem está no teu trabalho tem que te conhecer como obreiro. Não como um qualquer, como um contador de piada. Não. Não estou dizendo que não pode. Conta uma piada sadia, brinca, se diverte, sorri. Mas seja você um servo de Deus e aprenda a ouvir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas.